Olá, pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje aborda um tipo de crime que foi subestimado por muito tempo e que só agora nos dias de hoje está começando a receber a atenção necessária. Esse crime é o stalking, que nada mais é do que perseguir, ameaçar, tirar a paz e causar medo a alguém. O stalking é um crime lento, invisível, mas que causam danos psicológicos profundos em suas vítimas. Vítimas estas que dividem suas histórias anonimamente com o intuito de criar um alerta. Então, neste episódio, assim como todos os futuros episódios onde envolve stalking, o nome das vítimas e dos agressores serão modificados, ok? Conheçam então a história de Vivian Beron. Vivian nasceu numa cidade bem pequena do norte da França, quase divisa com a Bélgica, e ela era a mais velha de 3 irmãs. O sonho de vida dela era passar numa faculdade em Paris e morar na cidade grande. Depois de muita dedicação e de muito estudo, Vivian, que havia prestado vestibular em várias universidades, recebe finalmente a grande carta que ela tanto esperava. Ela havia sido aceita na Universidade de Sorbonne, em Paris. Então, por 4 anos, Vivian viveu o seu grande sonho. Morar em Paris, estudar literatura numa universidade de grande nome e dividir o apartamento com amigas, ter a experiência de morar praticamente sozinha, sem os pais, né? E o apartamento dela era bem perto da faculdade, que é próximo ali à região nobre de Paris. Então, ela realmente disse que curtiu a vida, que foram os melhores anos, exatamente como ela havia sonhado. Vivian dividia apartamento com uma dinamarquesa e com uma italiana, que as duas também estudavam na mesma universidade. Faziam cursos diferentes, mas estudavam na mesma universidade. E elas acabaram ficando muito amigas, muito próximas, moraram uns 4 anos juntas e nunca tiveram problemas uma com a outra. Em 2011, elas se formaram e a dinamarquesa voltou para a Dinamarca, deixando Vivian e a amiga italiana no apartamento, a amiga que a gente vai chamar de Lina. Como o ano letivo e o curso delas, havia acabado em maio, elas tinham até final de junho para poder mudar do apartamento. Então, elas ficaram por ali e resolveram fazer uma viagem pela Europa de carro, para inclusive comemorar a formatura delas, antes delas alugarem um outro apartamento num bairro mais barato, que não precisasse ser tão perto da universidade. Lina queria encontrar um emprego em Paris e ficar ali, não voltar para a Itália, e o plano de Vivian também era ficar em Paris e começar a trabalhar. Então, elas programaram assim: junho elas ficariam em Paris mesmo, poderiam sair, dormir tarde, curtir, porque não tem faculdade mesmo. E julho elas viajariam. Com o plano de agosto já entrar num apartamento novo as duas. Então, nesse período de ficar em Paris em festa, muitas vezes Lina saía com uma turma e Vivian saía com outra. E elas estavam realmente curtindo a vida, apesar das duas não terem nenhum problema com droga. E elas bebiam socialmente, o que a gente chama de socialmente para quem tem 20 anos de idade, né? Você bebe um pouquinho a mais, sim. Nada de muito interessante acontece nesse período. Elas não querem começar nenhum relacionamento com ninguém, porque elas estão prontas para ir para uma viagem de carro pela Europa, que incluía Ibiza. Então, elas saíam, festejavam, curtiam e voltam para casa sem compromisso. Então, o julho chega, pense verão na Europa, as duas entram no carro e decidem fazer como Thelma e Louise, se divertirem.
pense que isso era 2011, as redes sociais começando a bombar mesmo, já existia Instagram, Facebook já estava lá, e as duas simplesmente postando, festejando, mostrando para o mundo que elas estavam se divertindo. O fim dessa viagem era em Ibiza, então pudera, né? Elas queriam fechar o assunto ali com chave de ouro. E na segunda noite que elas estão em Ibiza, elas iam ficar 4 noites por lá. Na segunda noite, no meio da balada, elas encontram um amigo de Lina, da época de colégio, um italiano chamado Tony. Demorou um pouquinho para Lina reconhecer Tony, porque a última vez que ela tinha visto ele tinha 16, 17 anos, agora ele estava com 23 e ela com 22. Mas no que elas dançavam na pista, ele estava no bar e ele se aproximou e foi lá se apresentar para as meninas e dizer: "Oh, meu Deus, vocês aqui, que coincidência!" Ele não conhecia a Vivian, conhecia a Lina, mas na hora a Lina apresentou tudo e perguntou: "E aí, Tony, o que te traz aqui? Que coincidência, estamos se encontrando em Ibiza." Coincidência, mas também não tanto, né, gente? Ibiza é um lugar de balada na Europa, principalmente no verão. E não importa se você tá na Itália, na Espanha, na França, muito pessoal ali da região nessa idade vai para Ibiza. E Tony falou: "Olha, eu tô aqui hoje super deslocado, porque eu tava com um grupo de amigos e eles já foram embora. Eles foram para um cruzeiro e eu não quis ir pro cruzeiro, então eu volto amanhã para Paris." Aí as meninas: "Peraí, Paris? Como assim?" Ele: "Ah, pois é, eu moro em Paris já faz um tempo. Eu não fui para a faculdade, quero ser chefe de cozinha, então achei que o melhor lugar para começar nesse ramo era em Paris." Elas também contaram que elas estão em Paris também. A Lina falou que ela estava estudando lá, que tinha acabado de se formar e que pretendia ficar morando em Paris. E eles ficaram de se encontrar lá, ficaram curtindo a noite juntos, mas com a intenção de depois, quando voltar a Paris, né, continuar com a amizade. O plano de Tony era ir embora no dia seguinte. Só que quando deu umas 10h30, 11 da manhã, ele liga para Lina dizendo que perdeu o voo, que na noite anterior lá na balada eles tinham bebido muito e ele acabou perdendo a hora, e que a companhia aérea não iria reembolsar. Então, que ele poderia almoçar com elas, alguma coisa assim durante o dia, e ele compraria uma outra passagem para a noite. Só que as meninas disseram: "A gente está voltando para Paris, fica um dia a mais e você volta no carro com a gente." Ele resolveu ficar, então, aproveitar essa carona, então curtiu o dia seguinte lá com elas. E Lina já tinha ficado com Tony quando eles eram mais novos e moravam ainda na Itália. E ela estava um pouco interessada nele, era o que a Vivian percebia. Ele, aparentemente, nem tanto, mas foi questão só de tempo. Eles voltaram para Paris e aí os dois começaram a sair. Não demorou muito para Tony começar, às vezes, a ficar até mais tarde no apartamento delas, ficar lá para dormir. E depois já era assim, 3 vezes por semana ele dormia lá, depois 4, 5, e cada vez mais ele estava ficando no apartamento. Isso fazia com que todos fossem amigos, porque Vivian também morava lá, então eles jantavam junto, faziam tudo junto. Apesar dele estar ficando com a Lina, ele e Vivian acabavam sendo muito amigos também. Até porque ele trabalhava em restaurante, então ele entrava no trabalho 4 ou 5 da tarde, enquanto Vivian não trabalhava ainda, ela estava procurando emprego. E Lina já havia conseguido um emprego, então Lina trabalhava o dia todo e Vivian e Tony acabavam ficando em casa ou saindo cada um para fazer alguma coisa, mas eles acabavam passando mais tempo juntos do que Lina e Tony. Nesse período, logo depois que elas voltaram de viagem, Vivian começou a sentir ansiedade. E isso causava insônia nela. E ela procurou um médico e começou a tomar um remédio para dormir. E ela lembra que no início era muito difícil se ajustar ao remédio. Também não podia beber e ela continuava tomando um vinhozinho aqui e outro lá, junto com o remédio. Então, que ela passou assim um tempo para se adaptar a um novo ciclo de sono e tudo mais. E que era uma época que ela dormia cedo e acordava tarde. Ela lembra de passar muito tempo dormindo, o que ela diz ter sido um período meio que de depressão, de ansiedade. Logo em seguida, isso passou e ela foi chamada para trabalhar numa biblioteca
perto da faculdade que ela fazia, de volta lá no centro de Paris, porque agora elas já estavam morando num bairro um pouquinho mais afastado. Como nesse novo emprego ela teria que entrar muito cedo no trabalho, cedo demais para o que ela estava acostumada na época, ela decide que é melhor ela alugar um apartamento lá perto, próximo onde ela morava anteriormente. E agora ela já vai ganhar um salário, tudo, ela teria como dividir com alguém de lá. Ela pensa, poxa, a Tony tá dormindo aqui praticamente toda noite, não vai ter problema, porque ele pode ajudar a Lina no aluguel, né? E eu posso dividir apartamento com alguém por lá, ou procurar alguém que tá precisando de uma companheira de quarto. Ela conversou com a amiga, com a Lina ficou triste, porque ela já tá morando com a Vivian há um tempão, mas ela entende completamente a situação e fala, não tem problema, te dou o maior apoio e tudo fica ok. Quando faltava 3 dias para que Vivian se mudasse definitivamente, ela foi assaltada. E levaram tudo, a bolsa, o celular, dinheiro, inclusive o dinheiro que ela tinha para dar entrada no depósito do aluguel do lugar novo onde ela iria morar. Ela ficou traumatizada, tudo, mas fazer o quê, né? Nada que iria bloquear os planos dela. Então, ao invés de fazer um jantar, uma balada, uma comemoração de despedida do apartamento com ela, Lina e Tony decidem dar um celular novo de presente para Vivian. Ela fica super feliz, eles comemoram em casa mesmo e tudo bem. No dia seguinte, é só acordar e fazer a mudança. Vivian fica super feliz e eles acabam comemorando em casa mesmo. Afinal de contas, ela queria acordar cedo para começar a mudança. No que ela acorda, ela repara um envelope embaixo da porta do apartamento e o envelope está com o nome dela. Quando ela abre, não é nada que tenha vindo pelo correio, é só um envelope vermelho com o nome dela na frente. Quando ela abre, tem um bilhete que diz: eu tenho todos os seus dados e sei tudo sobre você. Recuse o seu novo emprego ou você vai se arrepender. Vivian ficou super assustada. Assim que os amigos acordaram, ela mostrou para eles. A Lina ainda falou, vamos conversar com o zelador desse prédio, vamos procurar saber dos vizinhos se alguém viu alguém, mas eles conversaram e ninguém sabia de nada, porque esse envelope deve ter sido colocado muito cedo ou durante a madrugada, ninguém tinha visto. Dentro da bolsa que Vivian tinha perdido no assalto, tinham os formulários desse novo emprego. Eles não estavam preenchidos ainda, mas dava para ver que a pessoa teria noção de que ela está sendo contratada por alguém recentemente. E tinham documentos dela na carteira, e esses documentos com todos os dados dela, assim, nome, data de nascimento, dados suficientes. Então, ela entendeu que quem escreveu esse bilhete poderiam ser as pessoas que assaltaram ela. Foram 2 pessoas, eram 2 homens que a assaltaram. E como pela impressão dela eles eram jovens, assim, adolescentes, ela pensou, além deles terem me assaltado, eles devem ter ficado chateados que ela não tinha cartão de crédito nem cartão de débito nenhum dentro da bolsa, porque ela levava esses itens separados numa carteirinha no bolso. Ela tinha o dinheiro do depósito e outras coisas assim de beleza, o celular e chave. Então ela falou, eles devem ter ficado bravos, que eles não conseguiram nenhum cartão, nada assim para clonar, e eles estão fazendo isso comigo agora, coisa de adolescente, entendeu? Vou ficar de olho, mas também nada que ela fosse pedir demissão, nada que ela fosse fazer o que a carta pedia para ela fazer. Tony e Lina insistem ainda para que ela fique. Eles pensam, olha, você perdeu o dinheiro do depósito mesmo, você vai ter que pedir dinheiro. Ela estava pedindo dinheiro pro pai dela para fazer o depósito do apartamento novo. Eles falaram, olha, por que você não dá um tempo, fica aqui mais um tempinho, pega um trem para ir trabalhar e depois você resolve. Simplesmente, sei lá, vamos ver o que tem aí com essa carta. E ela achou melhor não. Então, ela se mudou. A nova companheira de quarto dela não ficava muito em casa. Ela estudava medicina e namorava um outro estudante de medicina também. Então, ela dormia muito na casa dele porque os dois estudavam juntos.
Então, esses primeiros dias, a Vivian ficou em casa, organizou as coisas, se familiarizou de volta ali com a região que ela já morou antes, então ela resolveu. Esse lugar onde ela foi morar é muito perto do Rio Sena, então ela adorava sair para fazer caminhada ali na frente, curtiu por uns dias e na segunda-feira já começou a trabalhar. Nessa segunda-feira, ela recebe mais uma carta. Esta também tinha sido colocada por baixo da porta e ela percebeu no que ela chegou do trabalho. E a carta, o bilhete dentro da carta dizia: "Eu avisei, mas você não entendeu." Ela liga para a Lina e conta, e a Lina diz: "Olha, eu acho que você vai ter que ir para a polícia. Você pode vir dormir aqui em casa, vem para cá a hora que você quiser, mas eu penso que você deveria avisar a polícia." Vivian preferiu não ir para a polícia aquela noite, ela trancou bem a porta, tudo, e essa era uma noite em que a colega de quarto estava no apartamento, então ela se sentiu um pouco mais segura, não comentou com essa colega, ela ficou com vergonha, porque ela pensou, nossa, ela vai pensar que eu sou uma ameaça, né, ela vai ter medo de ficar comigo nesse apartamento se tem uma pessoa atrás de mim. Então ela não falou nada e foi dormir. No dia seguinte, durante o trabalho, Vivian resolveu sair para ir numa cafeteria durante o intervalo do almoço. E era um lugar que ela costumava ir na época que ela estava na faculdade. Ela já conhecia o dono dali. Era uma cafeteria bem pequenininha, ela diz. E ela entrou, fez o pedido, aí eles deram aquele númerozinho que você coloca na mesa enquanto alguém está preparando o seu lanche. Ela colocou o número na mesa e foi até o toalete. Quando ela voltou, o lanche dela ainda não estava na mesa, mas tinha um envelope vermelho com o nome dela, igualzinho os outros. E esse envelope, quando ela abriu, primeira coisa, antes dela abrir, ela perguntou para o senhor que trabalhava ali, falou, quem colocou esse envelope na minha mesa? Ele falou, como assim quem? Que envelope? O que você está falando? Ele, na correria, ele nem reparou, ele não viu ninguém colocar nada ali. E ela perguntou para as pessoas do lado, quem aqui colocou? Primeiro ela olhou com desconfiança ali para todo mundo, porque ela pensou, quem de vocês é essa pessoa? Mas ela perguntou e todo mundo assim, quê? Como assim, envelope? E passou, ela ficou assustada, aí ela sentou, abriu, e dentro desse dizia, eu te dou 3 dias para pedir demissão e sumir daqui. Aí ela pensou, não, hoje eu tenho que ir para a polícia. Na delegacia, Vivian foi orientada a evitar andar sozinha em locais escuros, trancar a porta, não colocar informações públicas na internet e nas redes sociais e tomar cuidado com quem ela conta coisas sobre a vida dela. Básico, né? Mais ou menos que novidade nenhuma. Aparentemente era isso que a polícia podia fazer e eles nem preencheram uma ocorrência, eles só conversaram com ela, só orientaram. Eles perguntaram se ela tinha ideia de quem poderia ser, um ex-namorado, alguma pessoa que ela tivesse brigado, mas como ela não tinha nenhuma pista, noção de quem pudesse ser, eles não preencheram nada, não fizeram nada. Então passa uma semana e ela recebe outra carta, dessa vez em mãos, por uma mulher que parecia ser uma mulher de rua, às beiras do Rio Sena, andando ali perto do Museu do Louvre. Não deu nem tempo dela correr atrás, dela perguntar quem era essa mulher e fazer pergunta nenhuma. A mulher simplesmente jogou o envelope assim na mão dela e saiu correndo. Quando ela abriu, o envelope dizia, parece que você gosta de sofrer. Eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Dentro desse envelope tinha um palito de fósforo, o que dava a entender para Vivian, que alguém colocaria fogo no apartamento dela, em alguma coisa dela. A primeira coisa que ela fez foi pensar na família dela. Então ela voltou na polícia e dessa vez eles ficaram com o envelope, com o palito de fósforo que estava dentro, tudo, e abriram uma ocorrência. Uma assistente social da delegacia tinha ficado de ligar para Vivian a cada 2 dias para ir checando como ela estava. Só que nem passaram-se 2 dias e ela já recebeu uma nova carta no seu apartamento dizendo, volte para... Aí disse o nome da cidade onde os pais dela moravam, com as irmãs. E aí Vivian pensa, como eles sabem que meus pais moram lá se... Ela não tinha essa informação em redes sociais, porque os pais dela não estavam nas redes sociais. E
nos documentos daquela bolsa que havia sido roubada, dizia onde ela nasceu, mas onde ela nasceu não era onde os pais dela moravam agora. Então ela pensou, nossa, isso está dando a entender que essa pessoa sabe um pouco mais sobre a minha vida particular mesmo. Essa pessoa deve ser próxima a mim. E é aí que ela passou então a não contar mais para ninguém sobre os bilhetes, sobre os envelopes, sobre nada que estava acontecendo. Ela avisava a polícia e pronto. Quando Lina, Tony ou alguém do trabalho, porque ela tinha contado para alguém do trabalho, e aquele senhor da cafeteria, ela contou mais ou menos por cima que tinha alguém tentando entregar uns envelopes para ela, porque ela queria que se alguém visse alguém deixando um envelope desse, a pessoa olhasse para ver quem é, né, e pudesse descrever depois. Ela resolveu não comentar absolutamente mais nada com ninguém e simplesmente reparar na reação de todo mundo. As cartas não paravam. Quando ela resolveu colocar uma câmera na porta do apartamento, é claro, ela teve que contar para a colega de quarto dela o que estava acontecendo. A menina foi super compreensiva, não sugeriu nada dela ter que mudar. Aí ela colocou uma câmera por conta própria. Quando ela colocou a câmera, as cartas começaram a chegar no trabalho dela. E as cartas eram sempre jogadas em algum lugar no chão da biblioteca. E como entra e sai muita gente daquela biblioteca que ela estava, porque era uma biblioteca meio museu, segundo ela, não tinha como, você tinha acesso às câmeras de entrada, mas não em todos os lugares, e o envelope aparecia cada hora em algum lugar, e como tinha o nome e sobrenome dela, sempre algum funcionário vinha entregar. Às vezes as cartas vinham escrito alguma coisa tipo cuidado, às vezes as cartas vinham escrito tic-tac, só isso. Vivian já estava praticamente acostumada a receber essas cartas, quando numa noite ela chega em casa e percebe que a porta estava entreaberta e a câmera estava destruída no chão. Vivian rapidamente deu meia volta, foi até a delegacia novamente e dessa vez um policial veio junto com ela. Ele entrou no apartamento, a colega dela não estava lá, né? E não reparou em nada, Vivian não estava dando falta de nada, não tinha nada quebrado e ninguém dentro da casa, né? O que eles queriam saber também era se tinha alguém escondido ali dentro. Mas não, aparentemente não tinha nada. Eles chegaram a sugerir que ela não dormisse lá naquele dia, mas ela ligou para a colega de quarto e a colega já estava a caminho de casa e o namorado dela iria dormir lá naquela noite. Então ela falou, não, eu fico aqui mesmo. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite BM Lamps. B de bola, M de Maria, Lamps. Lamps. São vários modelos e o checkout é imediato. Corre lá para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. Depois desse arrombamento, Vivian passa a se sentir mais insegura ainda e alguma coisa diz a ela que tem algo por trás do emprego novo dela, pois só depois que ela conseguiu esse emprego, essas ameaças começaram a chegar. Então ela
vê que tem uma vaga na biblioteca para um cargo bem abaixo do dela, mas é um cargo que não é de tanta exposição, ela não tem tanto contato com o público e é mais administrativo, mais na parte de arquivos. Então, imagina, né, coitada, ela estudou literatura, tá ali fazendo o que ela gosta, numa posição que ela gosta e tem que fazer um downgrade, né, ir para baixo. Mas ela acha que nada vale mais do que a segurança dela e esse é um passo a tentar. Quem sabe ela fazendo isso, as cartas param. E arrombamento, coisas desse tipo também param. Uma outra coisa que ela faz, ela reinstala a câmera na porta do apartamento, mas dessa vez ela escolhe uma câmera que grava e deixa as imagens gravadas online. Na época, a primeira câmera que ela colocou não fazia isso. Era uma câmera que você chega em casa e consegue rebobinar só algum período de tempo, não todo. Era mais assim para assustar a pessoa. A pessoa pensaria que aquela câmera tem, na verdade, mais potencial do que tinha. Essa segunda que ela pega é uma câmera muito mais avançada e ela não conta para os amigos e para ninguém que a câmera tem bem mais funções. Ela pensa, agora eu pego, né? Deixa eles pensarem que é uma câmera meio que fajuta, mas não é. Então, as cartas começam a vir pelo correio. Ou seja, a chance de tentar pegar essa pessoa colocando o envelope ali embaixo já foi por água abaixo. Não bastasse ela estar recebendo as cartas pelo correio, ela recebe uma ligação da mãe dela um dia. Ela sempre falava com a mãe dela toda hora, mas nesse dia a mãe fala: ai, Vivian, tô todo dia para te perguntar uma coisa, eu sempre esqueço. Por que, filha, que você tá mandando essas cartas pra gente só com uma foto sua e nada escrito? As fotos são tão bonitinhas, a gente fica tão feliz, eu já coloquei aqui tudo na geladeira. Mas você não manda nem um bilhetinho dentro, nada assim pras meninas, pra sua irmã? Nesse momento, Vivian se apavora, porque ela não tinha comentado nada com a família dela, ela não queria preocupar os pais. Principalmente, ela não queria que eles pedissem para que ela voltasse. Ela estava gostando de morar em Paris, era o sonho da vida dela. Então, ela achou melhor envolver a polícia, mas ainda não envolver os pais. E agora, eles têm o endereço da casa dos pais dela. Agora ela já viu o perigo muito maior. Com essa informação, Vivian volta na polícia e dessa vez ela já não foi mais a pessoa educada que ela costumava ser. Todo mundo conhece ela por uma menina meiga, boazinha, calma. Esse dia ela chegou e ela disse: olha, vocês não fazem nada, eu quero falar com o superior aqui, eu tô percebendo que vocês só vão se mexer quando alguém estiver morto. Então, eu não quero que seja ninguém da minha família. Eu não saio daqui hoje se isso daqui não for resolvido. Eu quero o meu caso resolvido. E é triste saber que nesse momento, Vivian é informada que realmente não há nada que eles podem fazer. Segundo a polícia ali de Paris, ninguém cometeu crime nenhum, porque ninguém fez nada contra ela. Ela falou: peraí, mas arrombaram a minha casa, entraram na minha casa. Não, mas eles não levaram nada. Mas eles quebraram a minha câmera. Ah, mas a gente não tem prova de que foi essa mesma pessoa que quebrou a câmera. Isso deve ser alguém querendo passar um trote em você, tá querendo te assustar, mas assim, a gente não tem um crime para enquadrar essa pessoa. E ela ficou revoltada, ela não sabia disso e ela resolveu: não, isso não tá certo. Diante disso, Vivian pensa: bom, o que eu tenho para fazer agora é pedir ajuda dos meus pais e alertá-los, porque a polícia não está fazendo nada, eles estão, de certa forma, correndo risco, então eu preciso abrir o jogo do que está acontecendo com eles e ver o que eles sugerem da gente fazer. Antes mesmo que Vivian ligasse, ela recebe uma ligação da mãe, logo pela manhã, dizendo: Vivian, o que significa isso, minha filha? O que você está fazendo? Pelo amor de Deus, me explica. E a Vivian: como assim? Filha, todos nós da família recebemos um e-mail vindo de você com imagens de você tomando banho. O seu pai recebeu esse e-mail. Várias pessoas receberam esse e-mail. E a gente está tentando conversar com você sobre isso, entendeu? Você não atende o telefone. Vivian, ela nem acreditava nisso. Ela teve que falar: calma aí, pera um pouco, deixa eu pegar o computador, deixa eu olhar, deve ter alguma coisa errada. Mãe, isso deve ser
um trote, isso não deve ser eu, isso é vírus, vocês não deviam ter aberto esse e-mail. Mas não, a mãe dela garantiu que era ela. E Vivian abriu o computador e viu que esse e-mail vindo dela, ela não conseguiu acessar o e-mail dela, tá? A senha dela nem entrava. Mas ela tinha um outro e-mail e a mãe dela reencaminhou para ela o e-mail que ela teria enviado. E ela conseguiu ver que esse e-mail foi para muita gente, inclusive para pessoas no trabalho dela. Ela não conseguia respirar, ela não conseguia... Nada nela funcionava de tanto desespero. Ela diz que ela não consegue descrever, porque cada hora que ela pensava em um nome ali da lista de contatos, ela sentia que ela não conseguia respirar, o coração dela estava parando de bater. Muito, muito, muito estresse. O pai e a mãe dela começaram a ligar para contatos da família, pedindo por favor para quando eles ligassem o computador, eles apagarem antes de abrir o e-mail que vinha em nome de Vivian. Ela ligou para amigos, ela entrou em desespero, pegou o carro e voltou para a casa dos pais, foi para lá. Ligou para o emprego, deixou um recado dizendo que não iria, explicou a situação, pediu para, por favor, que as pessoas lá não abrissem o e-mail, mas que ela precisaria resolver esse assunto. Só que para resolver, ela foi para a casa dos pais, porque ela estava em estado de choque, ela estava completamente perturbada, assim, doente psicologicamente, fraca, precisando de chorar, e ela não tinha condição de ficar mais sozinha ali e à mercê de sei lá o que, ela já não sabia mais quem estava do lado dela. Quando ela foi para a casa dos pais, ela levou as cartas que ela ainda tinha, porque a polícia ficou com algumas, ela ficou com outras. E a primeira coisa que o pai dela nota é: o envelope é idêntico às cartas que vieram para nossa casa. Era um envelope que não tinha como a pessoa não notar, era um envelope vermelho, com textura, e quando você abria, a parte de dentro tinha um forro de papel branco e ele vinha com a marca dessa empresa que faz esse envelope. E dava para perceber que era uma coisa meio artística, como se fosse um envelope de casamento, mas vermelho. E o bilhete que vinha dentro era do mesmo papel do envelope, então ele era um conjunto. E ele pensou, bom, ele começou primeiro pegar todas as pistas, né? Ele abria as cartas, começava a verificar as letras, mas as letras eram muito diferentes uma da outra. A única coisa que era sempre igual era o papel. Os que foram mandados pelo correio, cada vez era por uma caixinha de correio diferente, dessas que ficam dentro da rua, no meio da rua, e você só joga a carta, já com selo. Então, a única coisa que ele pôde reparar, assim, que era um padrão dessa pessoa, era o envelope. Então, o pai dela decide que vai resolver esse problema sozinho e pega o carro, vai para Paris. Ele faz uma coisa que eu achei muito inteligente. Ele pesquisou na internet o nome da marca desse envelope, e que vinha dentro, assim, né, impresso. E ele descobriu que esse envelope era vendido somente em casas muito especializadas, não em qualquer papelaria, mas em lugares que vendiam papéis para convite de casamento e em lojas de quem faz scrapbook. Então ele fez um mapinha com 30 milhas de raio de onde a filha dele morava, e ele puxou todas as papelarias especializadas e foi de uma em uma. Em cada visita, ele fazia questão de saber se eles tinham no estoque deles ou na lista de pedidos que eles fazem a cor vermelha, porque tinha algumas papelarias que nunca vendeu a cor vermelha, não tinham ali, a menos que você faça uma encomenda. Então, ele já riscou essas da lista. Todas as que tinham o envelope vermelho, ele explicou a situação que estava acontecendo, ele falou que ele era pai dela e que ele estava investigando uma pessoa que estava mandando as cartas para a filha com aquele envelope naquela região. Então, ele pediu para que a gerente da loja educasse ali, orientassem os funcionários para que, se alguém comprasse um envelope vermelho, que era para pelo menos tentar saber os dados da pessoa, tentar descobrir o nome, ou prestar bastante atenção para que eles pudessem ter
uma direção, é um homem, é uma mulher, né? Fazer um retrato falado, coisa assim. Esse envelope vinha numa caixinha de 6 e não tem como você comprar ele em estoque maior. Você tem que comprar de 6 em 6. Isso era uma informação boa que ele tinha. Então, significava que essa pessoa vivia indo comprar envelope, porque até então a filha dele já tinha mais de 20 cartas, contando com as cartas que foram para a mãe dela. Então ele falou, em brevemente ele vai mandar, ele vai comprar mais. O pai dela ficou com ela, tá, em Paris. Mas ninguém sabia, ela não contou para amigos nem nada que o pai dela estava no apartamento dela. Ela chegou a receber mais 2 cartas enquanto isso, não pela porta, mas pelo correio, né? Como ela estava recebendo as últimas. E eles, ao mesmo tempo que eles ficavam meio com medo, né? O pai dela estava armado, coisa assim. Mas eles pensavam, os envelopes dele está acabando, ele vai ter que comprar mais, né? E não demorou muito, 2, 3 semanas, uma gerente de uma loja que ficava perto de uma estação de trem, mais ou menos dentro da estação de trem, liga para ele e pede para que ele vá até lá, porque ela tem informações e ela tem notícias boas para ele. Essa loja tinha uma câmera na entrada, só que essa câmera ficava bem em cima e a pessoa entrou de boné, então não dava para ter muita informação pela câmera. Mas a gerente, quando chamou o pai de Vivian, ela estava super, assim, feliz pela investigação dela. Ela disse que algo muito interessante aconteceu. O comprador dos envelopes entrou, pediu uma caixa do envelope e pagou em dinheiro. E na hora que ele pediu, a funcionária que atendeu ele já estava sabendo de tudo, então ela deu um toquezinho na gerente e elas ficaram, assim, tentando puxar conversa com ele e tal, mas ela disse que ele era uma pessoa bem quieta e não deu muito, mas elas ficaram reparando na roupa, anotaram tudo direitinho e estavam pensando, olha, vamos ver se isso ajuda, né? E tentaram enfiar mais alguma coisa para ele comprar, mas nada, ele comprou o envelope e saiu. Só que ela diz que poucos minutos depois caiu um temporal e ele teve que voltar para comprar um guarda-chuva, porque ele estava esperando um trem e não tinha, estava lotada a estação e não tinha lugar embaixo da área coberta para ele ficar. Então ele voltou na loja para comprar um guarda-chuva e ele não tinha a quantidade do guarda-chuva, do preço do guarda-chuva em dinheiro. Então ele teve que passar o cartão. E nisso que ele passou o cartão, ficou gravado lá o nome dele, os dados dele. A gerente da loja podia mostrar as gravações da câmera da entrada da loja para o pai de Vivian, mas não os dados do cartão que a pessoa usou. Então ela pede para que ele vá até a polícia e a polícia venha com uma autorização para que ela entregue a eles esses dados. Ela entregaria à polícia e a polícia depois informaria a Vivian e o pai dela. Então ele faz isso e mais tarde naquela noite a polícia entra em contato com eles. Vivian não tinha muita certeza que esse plano do pai dela iria funcionar. Na cabeça dela, era quase que procurar uma agulha no palheiro, sabe? Procurar quem comprou aquele envelope. Tantas pessoas poderiam comprar aquele tipo de envelope. Mas ela ficou surpresa quando a polícia ligou e disse que o comprador dos envelopes daquela loja chamava-se Anthony Vitaro, o Tony. Como assim, Tony? Vivian confessa que ela já chegou a desconfiar de Lina, mas nunca de Tony. Ela tinha uma impressão que aquelas cartas vinham de uma mulher, sabe? Ela tinha a impressão que tinha um tom de ciúmes, poderia ser a pessoa do trabalho dela que queria o cargo dela, poderia ser Lina enciumada de alguma coisa, afinal de contas ela tinha trazido o namorado para morar em casa e Vivian passava muito tempo com Tony ali, mas Tony, qual a intenção dele fazer isso? Qual a intenção que ele teria de assustar Vivian para que ela fosse mais longe ainda? Ele parecia gostar dela, ele parecia ser amigo de verdade dela. Ele deu um celular para ela, né? Quando a polícia soube que depois do assalto, Tony que havia dado o celular para Vivian, eles na hora também desconfiaram e disseram não, então realmente é ele mesmo,
porque a pessoa que estava te entregando esses envelopes sabia onde você estava, sabia em qual restaurante você estava. Então, vamos dar uma olhadinha nesse seu celular. E quando a polícia viu, tinha um aplicativo, dentro de um aplicativo de tempo, sabe, de previsão de tempo, tinha algo que rastreava a localização dela. E ele recebia o tempo todo. Eles não conseguiam ter certeza qual telefone estava recebendo, mas eles viram que o celular dela estava com algo rastreando. Então Vivian liga para Tony. A polícia pede para que ela convide ele para acompanhá-la na delegacia, fingindo que ela recebeu mais alguma carta, mas que alguma coisa está fazendo com que ela fique com medo e ela precisa de companhia. Afinal de contas, nem ele nem Lina sabia que o pai dela estava na cidade e ele aceita. Quando ele chega, a polícia coloca ele de lado e começa a entrevistá-lo. Tony estava bem tenso e ficou ainda mais quando o policial colocou em cima da mesa, diante dele, uma pasta escrito Anthony Vitaro. A linguagem corporal de Tony demonstrava tanta culpabilidade que o policial já jogou e disse, olha, a gente sabe de tudo. E nessa Tony quebrou e contou tintim por tintim do que ele fez e do porquê. Segundo ele, tudo começou ainda antes das aulas da faculdade terminarem. Ele disse que teve uma festa numa boate e que Vivian estava nessa festa. E ele viu ela de longe, gostou e comentou com os amigos dele que ele tinha se interessado naquela menina. Os amigos deram maior apoio para ele falar com ela e ele chegou perto dela, viu que ela já estava bebendo, ela já tinha bebido um pouco e ele ofereceu comprar uma outra bebida para ela. Ele foi, mandou fazer um coquetel do jeito que ela pediu e entregou, só que a hora que o bartender entregou e ele estava do lado dela, disse que ela deu maior fora nele na frente de todo mundo. E ele ficou extremamente desconcertado. Mesmo assim, ele deu uma trégua, pensou, ela bebeu, né, não tá muito bem, ficou bem sem graça, mas ficou por ali, por perto. Deu mais uma chavecadinha nela, mas ela disse, olha, eu não tô afim de ficar com ninguém hoje, eu tô aqui só curtindo, eu quero ficar sozinha, tá bom? Ok. Só que quando ele vira as costas, passam 2 minutos, ela estava beijando um amigo dele. E aí ele disse que isso foi muita humilhação. Ele ficou com raiva, xingou em pensamento ali ela de alguns palavrões e pronto, vida que segue. Só que no dia seguinte, ele entrou no Facebook. Ele disse, aliás, ele não tinha Facebook, ele olhou no de um amigo, que eles estavam vendo as fotos dessa festa, e saiu ela ali na foto, né? Porque ela inclusive tinha ficado com um amigo dele. E quando ele foi olhar o perfil dela, ele viu fotos. Inclusive a foto de perfil, ela tinha uma foto com a Lina. E ele olhou e falou, eu conheço essa outra menina. Ela é da Itália, conheço ela é amiga minha, a gente ficava junto, coisa assim e tal. E naquele dia ele resolveu que ele iria fazer um perfil no Facebook também. E ele queria ficar futucando ali na vida dela, sabendo mais dela. Foi quando ele descobriu que elas iriam viajar e começou a fazer tudo aquilo. Na verdade, não teve viagem com amigos nenhum, não teve essa coisa de amigo ir para cruzeiro. Ele simplesmente pegou um voo para Ibiza sabendo que elas estavam ali, porque elas estavam postando tudo na internet. A respeito da viagem, elas postavam várias coisas publicamente, sabe? E mesmo ele sem ser amigo, ele conseguia ver. Tinham coisas também que se você é amigo de um amigo, você consegue ver. Então, ele forjou aquela viagem, ele depois, quando ele ficou namorando com a Lina, era porque ele queria se aproximar dela. Ele disse que no começo, inclusive lá na viagem, ele meio que tinha uma intenção de conquistar, sabe? Ele falou, dessa vez ela não bebeu nem nada, quem sabe eu conquiste ela, comece a namorar com ela. Mas ele viu que quando ela não estava dando bola para ele lá mesmo, ele falou, não, então, quer saber? Eu vou fazer essa menina sofrer. Se ela fez essa sacanagem comigo, fez eu passar vergonha na frente de todo mundo, vou fazer ela pagar, ela vai pastar para ela aprender a não ser assim com os outros. Ele disse que no relacionamento dele com ela, de amizade,
ele vivia ensinando, perguntando para ela assim coisas sobre outros rapazes, tal, que não é legal você sair e dar um fora em alguém, coisa e tal, mas que por trás mesmo ele queria só fazer ela pagar a vergonha que ele passou e que realmente ele colocou esse aplicativo no celular dela para ver onde ele estava. Pelo que dá a entender no depoimento dele, era uma mistura de querer fazer ela sofrer, mas também em saber onde ela tá, controlar os passos dela para mais ou menos ter ela na mão, entendeu? Ele disse que ela gostava muito do trabalho e gostava muito de morar em Paris, então ele fazia ela ficar com medo de morar ali, para quem sabe ela não se divertisse tanto ou até ir embora para a cidade dos pais dela. O fato é que ele achava que aquilo era uma brincadeira, mais ou menos. Ele não via isso como um crime, ele via isso como ele sendo muito esperto, entendeu? E fazendo ela sofrer um pouco. Ele falava que ele tinha a intenção de parar logo e que a ideia de colocar a câmera dentro do banheiro dela, que era uma câmera bem pequenininha que ele instalou perto da janela, que foi a câmera que ele mandou depois por e-mail para todo mundo, ele falou que aquilo lá era para ter sido a coisa final, assim, só porque ela parou mesmo de conversar com eles. Ela já não ligava mais, que ela costumava contar das cartas, mas depois ela começou a não contar mais e ele sentiu que ele estava perdendo ali o terreno dele, que era melhor ele fazer uma coisa já para castigá-la de vez mesmo e depois parar com isso. Só que, na verdade, depois que ele fez isso, ele ainda mandou algumas cartas, né? E não sei realmente se a intenção dele era parar ou não. Não importa qual era essa intenção, mas Vivian estava super amedrontada. Ela não se sentia mais nem um pouco segura depois de saber que alguém tão próximo a ela teve coragem de fazer isso. Então a polícia conseguiu enquadrar ele em invasão de domicílio e também em como fala, difamação por causa do e-mail que ele mandou para todo mundo, e ele pegou 3 anos de prisão, só que em alguns meses ele pediu extradição de volta para a Itália, e acabou voltando para a Itália, e ninguém mais ouviu falar dele. Não se sabe quanto tempo ele cumpriu quando ele foi para a Itália. E já passaram, né, alguns anos, então Lina voltou à amizade normal, né, ela nunca deixou de ser amiga da Vivian, ela se sentiu super mal por ela, nunca mais teve contato com o Tony, ela já casou e Vivian tá noiva agora, hoje em dia. E ela disse que mesmo que ele não está mais na França, coisa assim, ela não tem redes sociais, ela é muito reservada com relação às coisas que ela faz e que ela ficou muito tempo assim, sem conseguir dormir direito, perdeu a paz, né? Tinha medo, ela sempre tinha a impressão de que a hora que ele saísse, ele ia vir atrás dela, e que demorou bastante tempo para ela começar a se sentir segura novamente. Um fato curioso é que no depoimento dele para a polícia, ele contou coisas que ela nunca tinha reparado. Ele disse que quando ela morava com ele ainda no apartamento e com a Lina, ele esperava ela dormir, porque ela estava tomando os remédios para dormir, e quando ela dormia, ele beijava ela, deitava na cama dela, com ela, e que ele, tipo, aproveitava um pouco o que ele não podia fazer com ela, porque ela deu um fora nele, entendeu? E que ele fazia isso sempre. E ela ficou, nossa, com nojo quando ela ouviu isso. Até porque ela disse que não lembra de nada. E aquele assalto também que ela sofreu não foi verdadeiramente um assalto. Ele havia pago para 2 funcionários do restaurante que ele trabalhava para fazer aquilo. E quanto aos envelopes, a explicação dele foi que ele achou os envelopes bonitos, que ele queria uma coisa bem forte e que ele usava luva toda vez que ele colocava o bilhete lá dentro, e ele disse que ele fazia letras bem diferentes também. Ele quis até, assim, se mostrar um pouco, dizer que ele tem essa habilidade de fazer várias letras diferentes, e que ele queria um envelope marcante e pequenininho, porque esse envelope não era tão grande, sabe? Era fácil de colocar no bolso. Ele disse que quando ele colocava no bolso, não amassava,
e que ele gostou do envelope, então ele resolveu fazer uma marca registrada dele e por isso ele comprava toda vez o mesmo envelope. Enfim, muito dinheiro gasto e muita dedicação, né, de tempo e de mente para ficar pensando em tudo isso para se vingar de uma pessoa que você levou um fora. Meu Deus, eu fiquei aqui pensando, imagina se eu tivesse que fazer tudo isso, comprar até uma passagem para Ibiza só para ir atrás de alguém que me deu um fora na balada. Eu acho que nossa, não tem nem como eu ter feito isso, porque eu já levei tanto fora. Eu fico aqui pensando, ele devia ser um cara lindo, né? Não tem foto dele pra eu ver. Mas ele devia ser maravilhoso. Nunca deveria ter levado um fora na vida, porque quando levou o primeiro, resolveu fazer tudo isso. Ou então, sei lá, então me dá muito medo, porque eu penso que ao longo da vida, poxa, a gente leva alguns foras, né? E se ele resolver repetir a dose cada vez que isso acontecer, vai ficar complicado. Pelo menos ele sabe agora que isso não é brincadeira, isso é crime e tem consequência. Aqui nos Estados Unidos, só uns 10 anos atrás, stalking passou a ser uma pena que dá cadeia, e mesmo assim depende do estado, e cada estado tem uma regra, né? Depende da gravidade. Na Califórnia, se eu não me engano, por conta de tantos casos de stalking com celebridades, a pena é a maior nos Estados Unidos todo, mas as pessoas já estão aprendendo que isso tem consequência e também as vítimas estão aprendendo que elas têm que fazer algo quanto a isso, porque tem casos de stalking que duram anos e que a pessoa passa depois a não conseguir sair de casa, a ter sintomas físicos no corpo, ter pânico e literalmente acaba com a vida da pessoa aos poucos, e é um crime invisível, né? Ninguém vê. Então tá na hora disso acabar e as pessoas precisam saber que você tirar a liberdade do outro não tá certo e que é a mesma coisa que você tirar a liberdade física, né? Dependendo do grau de stalking, a pessoa se sente como se ela estivesse num cativeiro, só que você não tá bancando o teto do cativeiro dela, né? Ela tá dentro de um cativeiro na própria casa. Ou seja, muito triste. Esse caso que eu trouxe hoje é um caso até que leve de stalking, tem alguns bem mais graves que o resultado não foi tão feliz quanto esse, que durou anos e acabou bem mal, mas de acordo com o tempo eu vou colocando esses casos aqui. Eu adoraria se algum advogado do Brasil, advogada, pudesse depois comentar e colocar lá nas redes sociais ou me mandar por e-mail quais que são as leis que regem esse crime no Brasil, como isso está sendo visto aí e qual a consequência. E assim, da próxima vez que eu fizer um episódio, eu posso citar o que aconteceria aí. Eu tenho essa curiosidade. Procurei um pouco na internet, mas não achei, não deu tempo. Eu sei que na França, onde esse caso da Vivian aconteceu, até hoje o stalking por si só não dá cadeia. Você vê que eles tiveram que enquadrar o Tony em outros crimes, né? O de invasão de domicílio e o por conta do e-mail. Mas só de ameaçar e de, como que diz, tirar a paz da pessoa e causar pânico não causa nada. Aqui nos Estados Unidos, sim. A pessoa não precisa ter chego a fazer uma ameaça física ou ter um contato físico com a vítima. Tem estados, inclusive, que no primeiro contato eles já abrem um inquérito, já começam a fazer uma investigação. Mas é muito difícil a polícia querer dar atenção para stalking, viu? Isso é em tudo quanto é país. Eles sempre, os órgãos que cuidam disso, ONGs que dão assistência a pessoas que passaram por isso, eles sempre dizem que a melhor saída é você contratar um detetive particular. Eu também concordo com essa ideia do detetive, mas eu não vou explicar isso aqui agora, porque senão o episódio vai ficar muito longo. Mas da próxima vez eu explico ou a gente conversa melhor nas redes sociais. Então, se vocês gostaram, deixe suas estrelinhas aqui e a gente se vê na próxima quarta-feira. Obrigada por terem ouvido.